Promessas de cura por Joseph Prince, capítulo 4. Veja a sua graça e seja curado. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela veio por trás dele no meio da multidão e tocou em sua vestimenta, pois ela disse: se eu tão somente tocar em suas vestes, ficarei curada. Imediatamente a fonte de seu sangue secou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada da aflição. E Jesus, percebendo imediatamente em si mesmo que dele havia saído virtude, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em minhas vestes? Mas a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que lhe havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada do seu mal. Marcos 5, 27 e 34. Veja a graça de Jesus e ele verá sua fé. Não acho que tenho fé suficiente para ser curado. Meu amigo, não é para você ver quanta fé você tem. Esse é o departamento de Deus. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente ver quão gracioso Deus é para com você. A mulher com problema de sangue não saiu por aí dizendo: preciso ter fé, preciso ter fé. Não, ela não tinha consciência de sua fé ou a falta dela. Ela estava consciente de Jesus e de sua bondade. Como assim? Ela ouviu falar de Jesus. Ela deve ter ouvido falar sobre sua bondade para com os doentes e oprimidos, e como ele curou e libertou a todos. Ela simplesmente viu Jesus em sua graça, e Jesus viu sua fé e afirmou: filha, a tua fé te salvou. Amado, concentre-se apenas na graça de Jesus. Veja como ele curou todos sem qualificação e continue ouvindo sobre sua bondade. Você está consciente da sua fé? Ou você está consciente da graça de Deus? Veja Jesus em sua graça e ele verá você em sua fé. Então comerão a carne naquela noite, assada no fogo, com pães sem fermento e com ervas amargas a comerão. Êxodo 12:8. Ele também os tirou com prata e ouro, e não houve ninguém fraco entre as suas tribos. Salmo 105:37. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro assado no fogo. Eles comeram para escapar da escravidão e da servidão. Deus havia dito ao seu povo para pegar um cordeiro para cada casa, assá-lo, aplicar seu sangue nos batentes das portas e comer o cordeiro assado em suas casas naquela noite. No dia seguinte, todos os israelitas, sem nenhum fraco entre eles, saíram do Egito em direção à liberdade. Por que comer o cordeiro assado? Porque era uma imagem de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, esgotando a ira ardente de Deus por todos os nossos pecados e pagando o preço total pela nossa cura na cruz. O cordeiro assado físico que eles comeram era uma sombra. Hoje, você tem uma coisa real. Sempre que você participa da Sagrada Comunhão, veja o Cordeiro de Deus julgado por seus pecados, doenças. Ele libertou e livrou você de todas as doenças. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça, e por suas feridas vocês foram sarados. 1 de Pedro 2:24. Eu me derramarei como água, e todos os meus ossos se desconjuntarão. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Salmo 22:14. Posso contar todos os meus ossos.
Eles olham e me encaram. Salmo 22, 17. Veja Jesus julgado por sua causa. Ver a graça de Deus para quando estamos doentes é ver o que Jesus fez por nós na cruz. Assim como era importante para os israelitas comerem o cordeiro assado antes de serem libertos no dia seguinte, Deus quer que você veja a sua provisão para a sua cura. Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, assado. Ele quer que você veja Jesus ferido por seu julgamento para a sua libertação e redenção. Veja Jesus carregando seus sintomas e doenças em seu próprio corpo. Veja-o recebendo uma chicotada após a outra até que suas costas ficaram em pedaços. Veja-o caindo repetidamente sobre a brutalidade da flagelação, apenas para se levantar repetidamente para mais surras até que todas as suas doenças fossem curadas. Certamente Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele carregou. Isaías 53, 4. Mas o Senhor se agradou de esmagá-lo, fazendo-o adoecer. Isaías 53, 10. Veja Jesus ferido com as suas doenças. Minha esposa Wendy teve urticária uma vez. A coceira era tão forte que ela não conseguiu dormir por várias noites. E os medicamentos não ajudaram muito. Seu milagre aconteceu quando ela viu o quanto Jesus sofreu para que ela ficasse boa. Certa noite, enquanto se revirava na cama, ela imaginou Jesus na cruz, ferido por sua doença. Ela viu as mãos dele pregadas no madeiro e o Espírito Santo imprimiu isto em seu coração. Pelo menos você pode se coçar. Ele não. Lágrimas brotaram em seus olhos. Pela manhã, ela estava curada. Amado, veja a sua graça para com você em sua disposição de suportar todas as suas doenças e dores. Certamente Ele te curou. Jesus foi julgado, queimado, ferido e esmagado. O preço pela sua saúde e milagre foi pago. Está alguém entre vocês doente? Que ele chame os presbíteros da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 5, 14, 15. Posto em agonia, orava mais intensamente. Então o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue caindo no chão. Lucas 22, 44. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. O jugo será destruído por causa do óleo da unção. Isaías 20, 27. Veja Jesus esmagado para seu milagre. Porque a Bíblia fala sobre ungir os doentes com óleo. Há algo mágico sobre o óleo sagrado da unção? Não, meu amigo. Quando ungimos nossos corpos doentes com óleo, estamos simplesmente liberando nossa fé na obra consumada de Jesus. Ele foi esmagado por nossas iniquidades para que pudéssemos ser curados. Antes que o óleo da unção possa ser feito, a azeitona deve ser esmagada em uma prensa. Da mesma forma, antes que a cura pudesse ser concedida a nós, Jesus teve que ser esmagado. A sua trituração começou no Getsemane, que significa prensa de azeite, e continuou no posto da flagelação, terminando somente com a sua morte na cruz. Amados, sempre que vocês usarem o óleo da unção que destrói o jugo, veja Jesus sendo esmagado por sua cura. Veja a agonia que ele suportou para que sua graça curadora fosse justamente concedida a você. E Jesus, percebendo imediatamente em si mesmo que dele havia saído poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em minhas vestes? Mas os seus discípulos lhe disseram:
Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhou ao redor para ver quem havia feito isso. Mas a mulher, tremendo e temendo, sabendo o que lhe havia acontecido, veio, postrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada de tua dor. Marcos 5, 30, 34. Jesus fica satisfeito quando você tira dele. Na cura da mulher com fluxo de sangue, podemos dizer que a mulher se esgueirou por trás de Jesus para roubar sua cura. Mas Jesus ficou ofendido? De jeito nenhum. Na verdade, ele ficou tão satisfeito com a ousadia dela que ele simplesmente teve que conhecê-la. Jesus não o procurou para repreendê-la. Não. Ele a procurou para que pudesse confirmá-la com seu amor e assegurar-lhe que não estava zangado com ela por ter tirado dele uma porção da virtude curadora. É por isso que ele até a chamou de filha e a encorajou a caminhar em sua cura. Vá em paz e fique curada do seu mal. Amados, esse é o coração do seu Salvador. Ele distribui livremente sua virtude curadora a qualquer um que quer tirar dele. Então estenda a sua mão e receba dele agora mesmo e traga prazer ao seu coração. Disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Salmo 84, 12. Aquele que sempre acredita. Marcos 9, 23. É tradicionalmente ensinado como significando que você pode receber o seu milagre se você puder crer. Se você não conseguir crer, então Jesus não vai lhe dar o seu milagre. Mas se você estudar a estrutura grega do versículo, ele na verdade está dizendo: você pode acreditar que todas as coisas são possíveis para aquele que sempre crê. Isso faz uma grande diferença. Não é sobre o quanto ou quão bem você pode acreditar, mas em quem você acredita. Jesus é o único cuja fé é sempre constante e nunca vacila. A fé dele nunca falha. E se você pode acreditar que todas as coisas são possíveis para Jesus, que nunca duvida, nunca vacila, então você está a caminho de receber o seu milagre. Amados, tenham fé, mas naquele que sempre crê e sempre quer fazer o bem a vocês. Olhemos fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Não se concentre em saber se você tem ou não fez suficiente para ser curado. Fixe os olhos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Oh, dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107, 1. Simplesmente veja Jesus. Bondade na palavra. Uma vez eu estava com uma febre horrível. Ele até me disse para esquecer a doutrina e me concentrar apenas em sua graça, compaixão e disposição de curar os doentes. Mergulhando nas Escrituras, logo me vi na presença do meu curador e doador da vida. Eu me banhei em seu amor por mim e simplesmente vi sua bondade e disposição em me curar, já que ele curava cada pessoa que vinha a ele em busca de cura. Não demorou muito para que a febre passasse. Amado, sem ginástica espiritual, mas simplesmente vendo Jesus e sua graça nas Escrituras, você pode ser transformado à sua semelhança, o que inclui ter sua vida de ressurreição, inconscientemente e sem esforço.
Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os que estavam doentes. Mateus 8:16. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. Mateus 12:15. Toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Lucas 6:19. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Amor incondicional e cura. Não importava quem eram ou que tipo de passado essas pessoas tinham. Enquanto buscavam a ele pela cura, Jesus os curava com alegria e graça. Ele nunca lhes perguntou o que tinham feito ou deixado de fazer, ou se tinham se arrependido. Ele nunca pediu que assinassem um compromisso de segui-lo e nunca disse a ninguém que não o curaria porque mereciam ficar doentes. Certamente nenhum deles era perfeito em sua vida de pensamento ou comportamento. Certamente houve alguns que vieram a ele sem fé nenhuma. No entanto, tudo isso não importa para Jesus. Tudo o que importa para ele era que eles estavam sofrendo e precisavam ser libertos. Amados, vejam este Salvador compassivo quando vocês vierem a ele em busca de cura. Ele não coloca nenhuma exigência ou condição em você. Ele simplesmente quer curar você e libertá-lo. Mas esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel naquele dia. Diz o Senhor: colocarei as minhas leis na mente deles e as escreverei no coração deles. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E não precisarão ensinar ao seu próximo, nem ao seu parente, dizendo: conhecei ao Senhor, pois todos, do menor ao maior, já me conhecerão, e perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Hebreus 8, 10, 12. Eu vou. A nova aliança da graça que vivemos hoje tem a ver com Deus dizendo: eu vou até você. O importante é que Deus faça e abençoe você. Não que você tente ganhar as bênçãos dele com as suas ações. Meu amigo, se você vier a Deus hoje e perguntar: Pai, o Senhor vai me curar e ao meu filho, apesar de todo o mal que fizemos? Ele lhe diria: eu vou curar sim. Amado, Deus lhe diz: eu vou curar você e seus entes queridos. Eu serei seu Deus, seu curador, e tudo o que você precisa que eu seja para você. Não tente ganhar sua cura quando Jesus já pagou por ela na cruz. Em vez disso, ouça-o dizer: eu vou, e veja-o fazendo por você o que você não pode fazer sozinho. Eu vou, sem condições, disse o Senhor Jesus. Trarei saúde e cura a ela. Sararei meu povo e os deixarei desfrutar de paz e seguranças abundantes. Jeremias 33:6. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Coríntios 16:23. Graça que supre. O Senhor me disse uma vez: estar sob a graça significa estar constantemente sob o meu suprimento. Significa estar consciente não da necessidade, demanda ou crise, mas do meu suprimento para você. Meu amigo, a essência da graça é suprimento. Veja-se sob a graça dele ao se ver sob a cachoeira do seu suprimento. Você precisa de cura para seu corpo hoje? Veja a área de aflição cercada por seu poder de cura e sua vida de ressurreição. Amado, por causa da cruz, a graça de Deus está sempre fornecendo cura, proteção, sabedoria e provisão para você. E quanto mais você estiver consciente disso, mais você caminhará nele.
Aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e começou a ensinar. E estava ali um homem cuja mão direita estava mirrada. E olhando para todos eles, disse ao homem: estenda a sua mão. E ele assim fez. E sua mão foi restaurada tão inteira quanto a outra. Lucas 6,6. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Lamentações 3,24. Veja o seu suprimento. Deve ter atraído muitos olhares. Alguns curiosos, alguns simpáticos, alguns positivamente de desgosto. Para o dono de todos que a viram, a mão murcha deve ter soado desafiadora, difícil e muito provavelmente impossível de curar. Mas onde outros viam murcha, Jesus via apenas o suprimento divino de cura e integridade disponíveis para o homem. É por isso que ele lhe disse: estenda a mão. Jesus não viu a falta que os outros viam. Ele só viu o suprimento superabundante de graça do Pai por toda aquela mão ressequida. Ele viu o coração do Pai em curar e abençoar aquele homem. Hoje, não foque na sua dor, nos sintomas ou no relatório negativo do médico. Seja uma dor nas costas, um coração doente ou um útero estéril. Veja o poder de cura dele envolvendo o seu corpo. Veja a graça dele suprindo vida e saúde para você. E esse Deus que cuida de mim suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas, as quais nos foram dadas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. O suprimento de Deus para você é extremamente abundante, além de tudo que você pode pedir ou pensar. Então os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses das colinas, portanto eles serão mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles na planície, certamente seremos mais fortes do que eles. Então o homem de Deus veio e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, mas não é Deus dos vales. Por isso entregarei toda esta grande multidão nas tuas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. 1 de Reis 20:23. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei sim, e te ajudarei, e te sustentarei com a minha destra. Isaías 41:10. Deus dos vales também. Nos momentos mais sombrios de nossas vidas, muitas vezes sentimos que Deus está a milhares de quilômetros de distância. Deus está conosco no topo das montanhas, pensamos, mas nos vales estamos sozinhos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Em 1 de Reis 20, o rei sírio foi informado de que a Síria havia lutado contra Israel nas colinas e perdido porque o Deus de Israel era o Deus das colinas. Então, se ele lutasse contra os israelitas nos vales, eles venceriam. Claro, os sírios mal informados perderam novamente, porque Deus é um Deus dos vales também. Meu amigo, não há lugar onde você possa ir sem estar coberto pela misericórdia e graça de Deus. Esteja você com ótima saúde ou terrivelmente doente no vale da sombra da morte. Ele está com você e nunca o deixará nem o abandonará. Então não perca a esperança. O Deus dos vales é a sua força. Ele o sustentará com a sua destra justa e o livrará dos seus inimigos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Porque ele mesmo disse: nunca te deixarei nem te desampararei. Então podemos dizer com ousadia: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Hebreus 13:5-6. Ele cuida do seu rebanho como um bom pastor, reúne os cordeiros em seus braços e os carrega perto do seu coração. Isaías 40:11. Libertação no vale da sombra, solitário, assustador, abismão.
No vale da sombra da morte, lutamos contra a desesperança e o medo de sermos abandonados. Mas veja como Jesus, nosso bom pastor, cuida de nós e nos liberta, mesmo que caminhemos sem sua liderança pelo vale da sombra da morte. Naquele vale, ele ainda está conosco. Ele não está conosco para dizer, eu te avisei. Ele não está ali de braços cruzados para ver como sairemos dos problemas em que nos metemos. Não. Ele está conosco para nos proteger e nos livrar com sua vara e cajado do maligno. Amado, Jesus é um bom pastor cujo coração terno para com você nunca permitirá que ele o abandone quando você mais precisa dele. Veja-o junto a você, protegendo-o, livrando-o da morte e conduzindo-o em segurança através de todas as estações de escuridão. Ele disse, eu nunca te deixarei e eu nunca te abandonarei, disse o Senhor Jesus.